Mal Conselho tá no ar aí toda segunda às 8 da noite. E a história da nossa amiga de hoje tá complicada, porque ela odeia a própria vida. Vamos saber aí o que tá acontecendo e por que ela chegou a esse ponto de odiar a própria vida. E não esquece, seu mau conselho aqui é fundamental. Então fica aí até o final para você aconselhar essa mulher de hoje que precisa tanto saber o que ela fez de errado na vida dela. Eu odeio minha vida. Sim, eu já começo assim. Tudo, até hoje, deu errado para mim. E não importa o quanto eu tenha me esforçado, o quanto eu tenha estudado, tudo, até hoje, só deu errado. Mas eu vou contar um pouco da minha infância para que vocês possam entender. Eu cresci em uma família pobre, meu pai trabalhando como cobrador de ônibus e minha mãe era dona de casa. Nós morávamos em uma comunidade bem precária e desde sempre eu soube que as coisas seriam bem difíceis para nós. Às vezes não tinha pão para tomar café da manhã, às vezes não tinha mistura em casa, então era arroz e feijão, às vezes só feijão e farinha. E eu não entendia, sabe, porque minha mãe nunca procurou um trabalho para dar uma vida melhor para nós. Só deixando claro, nós somos em 4 filhos. E minha mãe passava o dia inteiro em casa, ela limpava, às vezes cozinhava e depois ela ficava ou dormindo ou assistindo televisão ou fofocando na rua. A vida dela era boa daquele jeito. Isso só para ela. Para nós, os filhos, nunca. Nós nunca entendemos por que nós éramos tão pobres daquele jeito. Meu pai trabalhava não o bastante, o normal. Mas, às vezes, quando ele estava em casa no final de semana, ele só queria dormir à tarde. Então, ia ele e minha mãe pro quarto dormir e nós não podíamos fazer nenhum tipo de bagunça, nenhum tipo de barulho. Porque se eles acordassem do sono da tarde deles, com certeza eles iriam brigar com a gente. Nós também não éramos autorizados por eles a brincar, porque, como eu já mencionei, era um lugar muito perigoso. Então, nós ficávamos em casa, nossa casa era o quarto dos meus pais, o nosso quarto, uma cozinha e um banheiro. Então, ficávamos nós 4 dentro do quarto, sem televisão, sem nada, e a gente ficava lá, quietas, morgando. Eu nunca consegui entender porque aquela vida estava boa para os meus pais. Eles não estudaram. Minha mãe fez até a 4ª série e meu pai terminou a 8ª série. E para eles isso estava bom e eu não conseguia entender. A gente não tinha nada. A gente comprava roupa uma vez por ano e depois íamos vivendo ali com o que tinha. E eles achavam que morar naquela casa pequena, ter aquelas roupas surradas e viver daquele modo estava bom. Eles nunca se esforçaram para estudar, para procurar um emprego melhor, para proporcionar para nós uma melhor vida. Mas nós fomos crescendo, né? Eu estudei, depois consegui com muita dificuldade me formar na faculdade. Minhas irmãs também seguiram os mesmos caminhos que eu, estudaram bastante, se formaram e todas nós temos um emprego que eu considero um emprego mediano. A profissão que eu me formei e exerço até hoje é algo muito mal remunerado no Brasil e não valorizado. Eu não tive todas as oportunidades que eu pensei que eu teria. E então, fui trabalhando no que dava. E a minha vida foi passando, foi passando. Minhas irmãs se casaram, depois se separaram, voltaram para a casa da minha mãe e do meu pai, depois se casaram novamente. E hoje elas têm a casa própria, mas nenhuma de nós somos casadas. Durante a minha vida, eu tive alguns relacionamentos. Fui noiva 2 vezes, me casei uma vez, separei. E durante todos esses relacionamentos, eu saía da casa dos meus pais, ia morar com a pessoa em questão e quando não dava certo, eu voltava a morar com os meus pais. E com isso, em relacionamentos frustrados, em relacionamentos que não davam o valor que eu merecia, a vida foi passando, os anos foram passando. Então, eu ficava nessa, ia morar com o cara, não dava certo, voltava para casa dos meus pais. E quando eu vi, eu já estava com 50 anos. 50 anos. E eu sou frustrada.
Eu tenho uma vida muito frustrada. Eu percebi que eu nunca fui feliz de verdade, sabe? Sabe quando você tem aquele êxtase de viver? Eu nunca senti isso. Há uns meses atrás eu me separei pela última vez, depois voltei para casa dos meus pais e eu decidi que eu iria tentar dar uma entrada em um apartamento. Então eu comprei o meu próprio apartamento. Ah, mas antes de eu falar desse apartamento, preciso falar para vocês por que eu me separei. Porque eu fui traída. Ele pagava por garotas da noite para manter relações e eu descobri isso mexendo no celular dele. E sabe o que me frustra? Porque esse não foi o primeiro relacionamento em que eu fui traída. Não. A maioria dos meus relacionamentos eu descobri que eu fui corna, que nenhum deles foi fiel a mim. Agora eu vou falar um pouco sobre o meu apartamento. Esse apartamento que eu comprei, ele nem chega perto a ser o apartamento dos meus sonhos. É muito simples, tem vizinhos barulhentos, o bairro é perigoso e eu tenho, gente, até medo de sair. Eu nem sei por que que eu gastei todo o meu dinheiro que eu economizei a vida inteira para comprar esse apartamento. Sabe, outra coisa que eu fico muito deprimida é que eu tirei minha carta para dirigir carro quando eu tinha 25 anos. E na época eu até comprei um carro, só que esse carro só dava problema. E quando finalmente eu saí pela primeira vez para dirigir, eu bati o carro e depois disso eu desisti de dirigir. Então até hoje eu não dirijo. Hoje minha vida tá assim, sabe? Eu me fechei pro amor, me fechei para a vida, me fechei para tudo. Ai, tudo deu tão errado comigo. E sabe, eu realmente não merecia isso. Eu sempre fui uma boa pessoa, trabalhadora, honesta. Eu merecia ser feliz, eu merecia ter prosperado, ter uma vida diferente. Eu estudei, sabe? Eu fiz tudo certo. Eu segui a cartilha que passam pra gente. Vai estudar, vai ter uma profissão, que você vai ganhar dinheiro suficiente para ter uma vida boa. Não foi isso que aconteceu comigo. Eu não tive relacionamentos bons, eu não tive uma vida boa, não consegui comprar o apartamento dos meus sonhos, não dirijo, não sei fazer outras coisas, não sei falar outra língua a não ser o nosso aqui, né, o português. Não sei fazer nada. Eu tô tão, desgostosa da vida. Minha amiga, eu vou falar, vai doer um pouquinho, mas é com carinho, com amor, tá bom? Você só está colhendo o que você plantou para a sua vida. E se não está bom, é só você mudar. Meu mau conselho para você é: recomece quantas vezes forem necessário. Se um relacionamento não tá bom, se você não tá feliz, recomece. Se no teu trabalho as coisas não estão bem, se você não está sendo recompensada por tudo que você faz, recomece. Se essa profissão não é para você, estude outra coisa e vai ter outra profissão na sua vida. Sabe, o mundo, ele é cheio de oportunidades, ele é cheio de outras coisas para a gente conhecer e fazer. Você não precisa ficar estagnada em um determinado ponto só porque você achou que é aquele ponto que você merece. Não fique achando que é isso que a idade passou e que você perdeu o momento. Não existe idade para recomeçar. Você é do tamanho dos seus sonhos. Então sonhe maior. Vá fazer outras coisas, vá fazer um outro hobby, vai estudar outra coisa. Às vezes a gente precisa se movimentar para nossa vida andar. Nós precisamos conhecer mais para viver mais. Então, eu espero que você tenha uma vida mais iluminada, mais colorida. Esse negócio de eu odeio a minha vida é muito forte. A gente só tem uma chance de viver. Então, vamos fazer dessa chance a melhor possível e ter tudo de bom para nós mesmos. Você precisa fazer isso por você, porque ninguém vai fazer, ninguém vai lutar por você além de você. Então eu espero aí que você fique bem, que você mude as coisas que você não goste na sua vida e passe a viver melhor e mais feliz. Mas esse é o meu mau conselho e eu tenho certeza que o pessoal dos comentários tem melhores conselhos do que eu. Então dá uma lida aí em todos os comentários e não esqueçam, a gente se encontra aqui toda segunda às 8 da noite. Beijo pra vocês! Se cuidem por aí, pessoal!